Olá pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Olá pessoal. Olá, olá. Boa noite, saudações. Vão entrando. Hoje a gente vai ter um papo muito legal aí, pessoal. Guardar o professor Abimael. Sejam bem-vindos. Oi, Lidiane, tudo bom? Como é que você tá, minha amiga? Satisfação. Boa noite. Denilson, boa noite. O pessoal Abimael entrou agora. Deixa eu ver aqui. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje à noite vamos falar de registro de preço. Ô, maravilha! Pois vem aqui. Pode vir. Deixa eu ver aqui, deixa eu chamar o professor Abimael aqui. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de registro de preços na nova lei de licitações e contratos e sobre o novo decreto. Opa, boa noite, professor. Boa noite, professor Abimael, tudo bom? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Giscardi, tudo bom, Giscardi? Érica, o pessoal já está chegando aí. Gardênia. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo está chegando. Boa noite. Falar sobre o novo regulamento, né? Do sistema de registro de preço. Vamos lá. Falar com um dos maiores especialistas de SRP aí que eu conheço, que é o senhor, professor Leonardo. Tem que ser um professor aí, porque... Elogio de amigo é bom demais. Elogio de amigo é muito bom. E aí, a correria? Rapaz, correria grande, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Novo regulamento, trazendo algumas novidades aí, né, professor Leonardo? Isso, tem algumas novidades aí. Deixa eu organizar aqui minha câmera aqui, deixa eu ver como é que é melhor. Acho que é melhor aqui. Isso. E hoje aqui o senhor é o entrevistado, viu? Eu só vou fazer perguntas. O senhor que está dominando aí o assunto. Vamos bater papo aqui sobre o registro de preço, porque você é o cara do planejamento. E a gente sabe que registro de preço tem tudo a ver com, né? Tem tudo a ver com planejamento, né? Definição, a escolha, inclusive, né, da solução. Você vai seguir para registro de preço, se não vai, né? Com certeza. Definição de quantidades. O pessoal vai chegando aí. Bom, primeiro, vamos lá, professor Leonardo. Eu vou colocar o senhor já na saia justa, assim, de início, tá? Você sempre se sai da saia justa aí. Vamos lá. O senhor acha que aí do regulamento aí, do decreto 11.462, tá. Para começar, tá bom? Aqui a internet. Tá. Então, peraí. Deixa eu melhorar aqui. Pronto, acho que agora... A minha internet tá... Deixa eu só conferir. Rapaz, eu não sei se a minha internet... Meu amigo, eu deixo o pessoal responder. Para mim, travou tudo aqui. Oi? Para mim tá bom aqui, viu? Para mim tá tudo de boa aqui. Tô te vendo, estou te ouvindo. Pessoal, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Estou te ouvindo. Para mim você travou aqui. Eu não consegui responder a tua pergunta. Pessoal, só responde aqui pra gente. Quem foi que vocês viram que travou? Fui eu ou o professor Abimael? Só pra gente ter ideia de quem é a internet que tá... Eu tô usando... Foi os dois, né? Foi os dois. Eu estou usando o 4G, porque eu tô em outra residência aqui, aí talvez o 4G, mas eu acho que agora estabilizou, né? Agora estabilizou. Você está me vendo e ouvindo bem? Agora estou. Vamos lá, vamos para frente. Beleza, vamos lá. Então, novo regulamento, decreto 11.462.
Certo. Novo regulamento, decreto 11.462, aqui sobre que regulamento o registro de preço. O que é que o senhor achou do regulamento, professor Leonardo Mota? Já é um regulamento que a gente tá mais avançado do que o decreto antigo, que regulamentava o sistema de registro de preços? Eu entendo que sim, né? Seguindo, é importante a gente falar, né, pessoal, que a própria lei, a 1433, como é uma lei muito procedimental, né, professor Mael? Ela é muito procedimental. No próprio artigo 82 ao 86, ela vai trazer boa parte da regulamentação do sistema de registro de preço. Ela trata de vários pontos, inclusive da figura de carona, da figura do edital, do que é que tem que ter no edital. Então, o decreto, eu achei que houve uma evolução comparativamente com o decreto 7892 federal. Boa parte do decreto é um copiar-colar da lei, mas talvez a ideia tenha sido centralizar em uma norma única o regulamento. Mas um dos pontos que eu achei mais relevantes, e eu acredito que os colegas vão concordar comigo, principalmente os colegas que são consultores e fornecedores, foi a questão da permissão de você ter um reajuste, de você ter o reequilíbrio da ata de registro de preço, agora de forma mais clara e justa. O que eu sempre defendi, né? Inclusive, de encontro, com respeito, mas de encontro à opinião da AGU. Sempre entendi que era possível reequilíbrio econômico-financeiro de ata. Então, foi um dos pontos que a gente vai comentar, né, mais detalhadamente, mas um dos pontos positivos. No mais, é algo que a gente já conhece, teve alguma novidade da parte do carona, né, também, a parte de utilização de ata do percentual por órgão não participante, né? Então, mas eu acho que ficou bom. Eu acho que ficou bom o decreto. Sim. Beleza. Eu vi, assim, é claro que talvez seja muito detalhismo da minha parte, mas no decreto 7892 nós tínhamos ali a vigência, né, da ata, era de até um ano, né? Isso. Se eu não me engano, tinha essa partícula, né? Até um ano. É isso? Estou enganado? Não, né? Isso, exatamente. E agora nós temos aqui o artigo 22, ele já diz de cara que será de um ano, né? Então, a ata de registro de preço será de um ano. Isso. Contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP. Isso. Então, o marco temporal aqui, então, é o primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP. Né? E poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso. Isso. De cara isso é uma mudança, a gente né? De cara já é uma mudança, né? Não leva em consideração a assinatura da ata, mas sim a divulgação. Não é a assinatura do PNCP, né? A assinatura. Isso. E outro aspecto, professor Leonardo, é que deve-se demonstrar que a vantajosidade, né, dessa prorrogação da ata. E aí, eu sei que existe a discussão, existe uma afirmação muito conhecida no nosso meio que a ata não é contrato, mas nós vemos cada vez mais a ata de registro de preço, ela absorvendo características, né, de um contrato, como, por exemplo, a prorrogação, né, que era uma ata só ia até um ano, e agora ela pode ser prorrogada. Agora o senhor falou que nós podemos, então, revisar, né, inclusive, o valor de uma ata, e deve-se ser feita também a pesquisa peraí, como aqui diz que tem que se comprovar se o preço é vantajoso ou não, eu entendo que uma das formas, né, de comprovar essa vantajosidade é fazer uma pesquisa de mercado, de preços, né, para identificar ou não a vantajosidade de se prorrogar essa ata. Então você vai vendo que a ata começa a absorver algumas características, né, de contrato. Eu queria dar uma boa noite aqui para o grande Ricardo. Boa noite, Ricardo. Ricardo, ele é de Teresina, prefeitura de Teresina, e é um dos grandes apoiadores aí da implementação da Lei 14.133 ali no município de Teresina. Muito Obrigado bom. pela sua presença, Ricardo. Muito bom. O que o senhor acha, professor Leonardo? Será que essa minha percepção está equivocada? Que a ata ela vai absorvendo algumas características ou não é assim? Eu acho que ela teve... Uma das evoluções foi essa questão. Foi a questão de entender que aquele preço registrado, principalmente tratando-se de Brasil, né? E agora, como você bem falou, com a possibilidade de você prorrogar a vigência da ata, entender que era meio que descabido você haver, de repente, em algum momento, um reequilíbrio da ata, um desequilíbrio daquela ata, e você entender que não era possível. Né? É um prejuízo tanto para o fornecedor, se você interpretar
qual é o objetivo da licitação? A seleção da melhor proposta, né? Tem lá no artigo 11 alguns objetivos mais detalhados, né? Buscando resultados, ciclo de vida do objeto, enfim. Mas se a ideia da licitação, de você ter uma ata, é você ter um bom fornecedor e fazer com que aquele bom fornecedor lhe forneça em dia de qualidade pelo preço justo, era meio descabida, eu entendia sempre, você exigir dele, em havendo um reequilíbrio, um desequilíbrio da ata, ele ser obrigado a fornecer por aquele preço desequilibrado. Então, eu acho que a nova lei veio nessa linha. E pontualmente sobre o que você falou da prorrogação, eu entendo que segue o mesmo raciocínio. Não tem muita lógica a gente imaginar que a ata vai ser prorrogada por 12 meses e não vai ter reajuste dessa ata. Sim. Não tem muita lógica. Não é? Você concorda nisso aí? Eu acho que a análise vai ser em cima do índice de aplicação do reajuste e da pesquisa de preço, para você saber exatamente se reajustando aquela ata ainda é vantajoso para a administração pública. Tá? Então, eu acho que tem que ir exatamente nesse ponto aí que você falou. Sim. Olha, o tempo que nós estamos vivendo em que... Travou novamente. Bom... Opa, tô aqui, professor. O senhor está aí? Voltei. Acho que deu uma caídazinha aqui. Olha só. Eu dizia que, no momento em que nós estamos vivendo, e que existe uma pressão inflacionária em relação a vários itens de consumo, como, por exemplo, alimentos, né, itens ligados à alimentação, itens ligados a combustível, a commodities, é natural que exista uma oscilação, geralmente é uma oscilação positiva, né, dos preços e precisam ser revisados. Bom, isso já foi uma grande evolução em relação ao antigo regime, né, de registro de preços, e você tem aí já uma grande celeuma sendo eliminada. Agora, então, nós podemos... Agora, isso traz um risco, viu, professor? Isso traz um risco. Aquele licitante ou que não sabe a composição do seu preço, ou é um licitante que tem muitas vezes, infelizmente, mas tem aqueles que atuam de má fé, o que é que pode acontecer? O cara vai baixar o preço, vai jogar o preço lá embaixo, né, no momento da disputa, no momento da fase de lanças, depois, né, pensando em pedir uma revisão daquele preço. Então tem que ter cuidado em relação a isso aí, né? Tem que ter cuidado em relação a isso aí, justamente porque antes não era permitido ocorrer isso no regime anterior, do decreto 7892, mas agora nós temos aqui a possibilidade de revisão. Então a gente precisa ter cuidado para não acontecer esse tipo de situação. Isso. Ou o senhor acha que isso não é plausível, essa possibilidade? Não, eu concordo. Mas assim, se a gente pensar que é algo semelhante aos contratos, né? Sim. É o mesmo zelo que a administração tem, amarrando inclusive que você é o especialista, né, na pesquisa de preço, na formação do preço do processo licitatório, né? Se você sabe que a empresa baixou demais, e aí o cuidado na pesquisa de preço e o cuidado da diligência do pregoeiro, do agente de contratação, de repente, o preço chegando à proximidade de ser inexequível, você buscar provas que aquele preço não é, depois você tem como defender a não autorização de reequilíbrio desse de preço. Sim. Né? Mas eu fiquei muito feliz do decreto. Né? O decreto, uma coisa que o decreto trouxe foi semelhante ao decreto 7892, que não tem na lei, né? Não tem na lei. Quando é que você vai utilizar o registro de preço? A fundamentação legal da utilização do registro de preço, que não tem na lei, pessoal. Lembrar isso. Na lei não tem a fundamentação legal. O decreto, ele trouxe semelhante ao 7892, isso ele não mudou. E o que é engraçado, né, é que foi o mesmo artigo 3º. Sim. O artigo 3º do 7892 e o artigo 3º do novo decreto. Então, foi semelhante. Entregas parceladas, contratações frequentes, quando você não tiver a certeza do quantitativo, quando houver atendimento a mais de um órgão, né, unidade de fornecimento. E aí, reforçando ao pessoal que o decreto federal atual, semelhante ao decreto anterior, não traz como justificativa, não traz como fundamentação legal, não ter orçamento. Né? Você sabe,
que às vezes o pessoal confunde. Né? É uma prerrogativa da licitação pelo registro de preço você não indicar a dotação orçamentária, apenas na contratação. Mas às vezes eu vejo muito, não sei se você já escutou, o pessoal justificando o registro de preço porque não tem orçamento. Mas se for com base no decreto federal, não tem essa fundamentação de você utilizar o registro de preço simplesmente porque não tem orçamento. Isso aí vai remeter lá ao planejamento, né? Sim, sim. Ó, sim. Dá umas boas-vindas, professora Lia Passos, professora, isso, professora Lia Seja Passos. bem-vinda. Grande professora Lia Passos, tá? Tem feito bastante treinamento ali, acho que ela mora no Piauí, né? Piauí, e é uma das divulgadoras aí da nova lei de licitações e contratos. Isso. Verdade. Olha só, professor, o artigo 4 do regulamento novo, né, o decreto 11.462, ele diz o seguinte, que é permitido o artigo 4 não, ainda no artigo, deixa eu ver aqui se eu não me engano, aqui, é o artigo 4 mesmo, ele diz o seguinte, é permitido o registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação sem indicação do total a ser adquirido. E isso já está, inclusive, se eu não me engano, na lei, a lei 14.133 já traz isso aqui, né? E diz assim, apenas nas seguintes situações. E aí eu vejo muitas vezes o pessoal querendo utilizar isso aqui para fugir de trazer um quantitativo, né, que seja aderente à realidade. Inclusive, dos itens do estudo técnico preliminar é justamente o quantitativo a ser adquirido e com documentos de suporte. Então, isso aqui é muito perigoso não utilizar isso aqui de qualquer forma. Né? Então, é apenas quando você for registrar o preço e tem algumas situações em que isso pode acontecer. Tá? Então, é permitido quando for a primeira licitação ou contratação direta para o objeto e o órgão ou entidade não tiver registro de demandas anteriores. Mas veja bem, aqui diz assim, quando não tiver registro de demandas anteriores. Isso não significa que não tenha como você fazer um levantamento de quantitativo, não. Apesar de não ter comprado aquele item. Tá? Então, não é simplesmente dizer assim, nunca compramos, nunca teve registro das demandas anteriores. Mas existem outras formas de você quantificar aquele objeto a ser adquirido. Por exemplo, você vai inaugurar uma sala de aula ano que vem, uma sala de aula nova. Qual é a previsão de alunos naquela sala de aula? A previsão de alunos já te dá uma métrica para você estimar a quantidade. Exatamente. É isso? Você está inaugurando uma ala nova no seu hospital. Qual é aquela ala nova? Ela foi construída para atender quantos pacientes? Porque quando você está fazendo o projeto, no projeto está escrito ali, essa é a previsão de atender X pessoas nessa ala nova. Então, tudo isso vai dando subsídios, né, para que você consiga ter uma estimativa. Então, não é simplesmente dizer assim, nunca licitei, vou licitar aqui sem nenhum quantitativo, até porque, para você licitar, você precisa fechar o orçamento. Para fechar um orçamento, você pode até não dizer o quantitativo, mas você precisa fechar o orçamento. E para você fechar o orçamento, você precisa ter um quantitativo para se basear. Né? Então, como é que você vai fechar ali um orçamento? O orçamento que eu digo é a pesquisa de preço. Né? Como você vai ali fazer uma pesquisa de preço sem um quantitativo mínimo? Então, tem que ter muito cuidado com esse item aqui. Ele é um item perigoso. Para não banalizar, né? Para não banalizar. Né? Para não banalizar. Ou no caso, por exemplo, aí aqui diz de alimento perecível, né? Isso. Ou no caso em que o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. Isso. Mas assim, tem que ter muito cuidado com esse item aqui para que você não simplesmente ache que pode licitar de qualquer forma. Né? Isso. É uma possibilidade de justificar por que você não tem, né? Eu acho que é sempre uma exceção. Eu acho que essa é uma exceção quando você não tiver dentro do planejamento condição de indicar, né? De indicar. Isso mesmo. O que mais, professor Leonardo, o senhor achou de interessante aí, no novo, para a gente discutir aqui? Rapaz, outra questão que é importante, que não tinha na lei, é a questão do IRP. A intenção de registro de preço, né, pessoal? Que agora na lei é obrigatória. Então, olha só, o que nós tínhamos no Decreto Federal 7892, e a gente tinha, em alguns decretos estaduais e municipais, a não obrigatoriedade da intenção de registro de preço, agora é obrigatório. E aí, olha só, veio como obrigatório aqui também para o Decreto Federal. Então, agora, vai fazer um sistema de registro, vai lançar uma licitação pelo sistema de registro de preço, obrigatoriamente o órgão vai cadastrar a intenção de registro de preço,
vai divulgar com prazo mínimo de 8 dias úteis o seu termo de referência inicial para aguardar ver quem vem entrar como participante. Eu pensei que é uma ideia, né, da nova lei principalmente, evitar um pouco as adesões a partir do momento que vem na lei primeiro você atrair o mercado, atrair os órgãos para entrar com participante. E é uma vantagem, a depender, né, se o senhor concorda, que é a questão da economia de escala. Né? Se você tem o gerenciador e tem órgãos participantes da região e tudo mais, você pode ganhar economia de escala. É uma coisa que você tem que ter muito cuidado quando você vai aceitar como participante, para você não prejudicar a solicitação. Mas é uma coisa que é vantajosa como participante, atrair órgãos parceiros. Por exemplo, eu estou em João Pessoa, na Paraíba, de repente eu sou servidor do Ministério Público Federal, de repente é interessante a gente juntar com o Ministério Público do Estado, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Tribunal Eleitoral, com a Prefeitura de João Pessoa, e de repente você traz uma demanda dentro da... Então eu achei bem interessante porque veio na lei, né? Essa regrinha aí. E aí a adesão apenas de quem não tiver como participante. E aí, olha só, eu achei muito interessante também que aí facilita até a interpretação a questão dos limites de adesão, algo que não mudou seguindo a lei. Então o decreto não inovou com relação a isso aí, mas eu achei bem interessante. Sim. Ó, nós temos algumas perguntas aqui. O Ricardo trouxe uma pergunta assim: professor, comenta aí a possibilidade de cotar a quantidade inferior ao máximo. Ah, sim, a lei de 1433 traz essa possibilidade, né? De o fornecedor ele cotar apenas aquela quantidade que ele consegue entregar. E aí, como fazer na hora da compra? O que o senhor diz, professor Leonardo Mota? É uma regrinha que já existia também, né? Essa regrinha já existia, da possibilidade no registro de preço. Exemplo, pessoal, você vai lançar um registro de preço para 1.000 unidades como órgão gerenciador e você vai indicar no edital qual é a quantidade mínima que o fornecedor vai lhe fornecer, né, que ele vai entrar para a disputa. Então, o fornecedor, de repente, a depender do porte dele, ele pode dizer, não, eu não consigo lhe entregar 1.000, eu vou concorrer a 500 unidades. E ele vai concorrer a 500 unidades. O que é que vai acontecer? Se ele for o primeiro colocado, você vai registrar as primeiras 500 unidades com ele. As outras 500 unidades vai ser para o segundo colocado. E aí o colega perguntou, como é que funciona a contratação? Funciona dessa forma. Né? O primeiro colocado, o vencedor mais barato, se por acaso ele indicou que vai lhe vender 500, registrar 500 é lá dele. Os outros 500, segundo colocado. É uma regrinha que já tinha antes, né? Mas agora está na lei e aí o decreto ele veio reforçar essa regra aí. Tá, Ricardo? Então a regra seria exatamente essa. Final da licitação. Venceu dessa forma e você vai contratar. No caso aí você teria 2 atas, né? Obrigatoriamente acabaria de repente tendo 2 atas. Se o primeiro colocado, ele não indicar o quantitativo total do edital. Você teria ele como primeiro, até a quantidade dele, e um segundo colocado com o restante da ata registro de preço. O Tiaguinho... Ah, tá, diz aí. Nesse caso, professor Leonardo, teríamos então 2 preços registrados. 2 preços. Um mais barato, do primeiro colocado, e um ligeiramente, né, um pouco maior do segundo colocado. Segundo colocado, né? Exatamente. Nem a lei e nem o regulamento traz nenhuma obrigatoriedade de consumir um primeiro do que o outro. Eu posso, inclusive, emitir notas de empenho igual para os 2, ao mesmo tempo. Né? Isso. A lógica é que a gente vai comprar primeiro o mais barato, né? Sim, o mais barato. O mais barato, né? Uhum. Tem uma exceção, né? Tem uma exceção, que é o seguinte. A lei não fala, o decreto registro de preço não fala, mas nós temos o decreto federal que regulamenta o tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte. O decreto federal 8.538 de 2015, que ele rege a administração pública federal e rege os municípios e estados quando estiverem licitando com recursos de transferências voluntárias da União. E lá ele diz, quando você estiver realizando um registro de preço, tá? E for a questão de cota, a questão da cota, você vai primeiro comprar da cota reservada. É só para trazer o tema, para o pessoal não misturar essas 2 atas. Uma coisa com a outra, Uma coisa com a outra, entendeu? Isso não é uma cota. É apenas um item com valor mais baixo, por exemplo, com quantidade menor, e a quantidade diferente com valor superior. Então, é só para trazer, porque certa vez eu comentei isso aí recentemente,
E o colega lá perguntou, professor, isso é a regra do decreto 8.538? Eu disse, não, não é a regra da cota, é a regra do pregão, normal. Entendi. Entendeu? Entendi. Tá? Beleza. O Tiaguinho tinha feito a pergunta antes, ó, fiquei com dúvida, quando acontecer essa situação, não será permitida a adesão? Eu acredito que era a questão de você não cotar a quantidade... Não indicar o quantitativo, né? Quantitativo, exatamente. Isso. Eu acho que vai ficar complicado, né? Vai ficar complicado você ter adesão, porque se você não indicou o quantitativo, Tiaguinho, eu entendi teu raciocínio, se você não indicou, como é que você vai adotar os 50%? Como é que você vai considerar o dobro? Né? Eu acho que exatamente vai por tabela, você não vai conseguir ter adesão a essa ata de registro de preço. Né? Sim. A professora Lia coloca aqui, não sei se já falaram sobre a possibilidade para obras. Bom, o decreto ele deixa claro, né, que Isso. para obras e serviços de engenharia, não é isso? Inclusive está lá em cima no a contratação. Pode falar. A lei já trazia, né? A lei já traz, né, a possibilidade de você utilizar para obras e serviços de engenharia, né, professora Lia? E aí o que é importante de lembrar? Você tem que justificar quando você vai utilizar a prova de serviço de engenharia, que é quando você tiver projeto padronizado, então não é a qualquer que é obra. direito, não é qualquer obra nem serviço de engenharia, projeto padronizado e mais, padronizado que não seja complexo, então a lei traz tem que isso. Tem que ser uma obra de serviço de engenharia comum, então, professor? Como, eu entendo que seja, algo comum, se for algo complexo, porque assim, se você fizer uma certa relação, né, com a complexidade, algo mais trabalhoso, talvez você não consiga nem padronizar. Nem padronizar, é verdade. Não é? Não é verdade? É verdade. Então a padronização é verdade. mais para serviço. A padronização pressupõe... Não é? Isso. Opa, Tá me ouvindo? Bom, acho que o professor Leonardo Mota deu uma travada ali. Não sei se ele está me ouvindo, se ele não está. Mas, de fato, a padronização que é algo que se assemelha aí a um objeto comum, não é? Porque se você não consegue padronizar, não tem como você registrar um preço de algo. Opa! Isso. Voltou. Voltei. Então, primeira questão é projeto padronizado não complexo e segundo, o que é a própria regra do registro de preço, contratações frequentes daquele projeto. Algo que eu sempre digo, professor Abimael, é que a permissão do registro de preço, você sabe que eu sou fanático pelo registro de preço. Eu sou um defensor ferrenho do registro de preço como planejamento, como ferramenta de planejamento. Eu acho o procedimento auxiliar fantástico. Aí eu imagino o seguinte, prefeito, candidato a prefeito, a governador, tem aquele projeto de fazer 50 mil casas populares. Olha a ideia, pessoal. 50 mil casas populares. Projeto padronizado de casa popular. Comum. Projetozinho comum lá padronizado. Ele começou a executar o mandato dele. O que é que ele faz? Hoje ele tem que fazer várias concorrências para construir as casas populares. Olha, pessoal, o que o registro de preço trouxe. Com uma simples concorrência, ele vai poder ter uma ata com um projeto padronizado, onde durante 2 anos, já que a ata agora tem vigência de 1 ano, por se prorrogada por 2, durante 2 anos ele pode construir aquelas casas populares com projetos padronizados, com aquela mesma construtora e pelo menos durante 1 ano com aquele preço fixo. Olha os benefícios, não sei se você concorda. Primeiro, uma licitação só. Se for uma boa construtora, um bom fornecedor, uma boa construtora, projeto padronizado e uma coisa que é interessante. Toda vez que a gente faz algo repetido de boa fé, a nossa tendência não é melhorar aquilo que a gente está fazendo? Então, olha só, se o cara faz a primeira casa popular no começo do mandato, com aquela construtora, teve alguns defeitos na construção, depois vai construindo, vai corrigindo, meu raciocínio é que no final de 2 anos ele vai ter casas populares melhores do que as primeiras. Por quê? A mesma construtora com aquele mesmo projeto e o fiscal do contrato lá alinhando e fiscalizando. Sim. Então, eu achei fantástico isso aí. Se ele fizer, se o gestor do contrato fizer uma gestão do conhecimento, uma gestão da melhoria do desempenho do processo, certeza, meu amigo, que você vai ter uma construção melhor ao final dos 2 anos. Sem dúvida. Sem dúvida. Exatamente. Professor Leonardo, uma dúvida, e aí essa aqui, ela é uma dúvida daquela assim mesmo,
que é só quem enfrenta na prática, do dia a dia, que a gente se depara com uma situação como essa. Vamos lá. E aí, digamos que você registrou ali o preço de uma casa popular. Faltou 6 meses, tá faltando 6 meses. Você já prorrogou, já teve um ano a ata, prorrogou por mais um ano. Falta 6 meses para finalizar o prazo, né, de validade daquela ata. Você começou uma casa com 6 meses. Digamos assim, não acabou a validade da ata, a casa ainda está sendo construída e falta ali um mês, 20 dias para finalizar a construção da casa, mas a ata já venceu. Né? Qual é o seu entendimento? Continua, né, até finalizar a ata, porque ela começou e a nota de empenho foi emitida na vigência da ata, e ali finaliza e paga aquela casa. Ou não pode começar, ou não pode para a construção. Qual é a sua opinião aí sobre essa situação? Contratou, a regra é assim, a vigência da ata é dia 30 de abril. Se você contratou até o dia 30 de abril, vai seguir aquela contratação, porque está contratado até o dia 30 de abril. Importante, pegando já o gancho aí no teu raciocínio, é que importante, olha, contratar significa ou você ter o termo de contrato, onde ambas as partes vão assinar, aí está claro, mas se você está contratando com a nota de empenho, pessoal, o contrato, ele ocorre, eu interpreto dessa forma, não sei se você concorda, quando o fornecedor recebe a nota de empenho. O que eu vejo muito, pessoal, mas sabe o que é? Esse raciocínio que eu falei agora, do pessoal entender que empenhei até a última data de vigência da ata. Aí o órgão empenha no último dia de vigência da ata e vai entregar ao fornecedor 10 dias depois, quando a ata não está mais vigente. É o empenho de gaveta, chama-se empenho de gaveta. Exatamente. Então, assim, aí eu acho que você tem que ter um cuidado, porque se você está entregando para o fornecedor 10 dias depois de empenhado, ou 5 dias, e nesse período aí a ata já se venceu, o fornecedor pode chegar e dizer, olha só, não aceito mais, porque era para você ter me entregue o contrato, na vigência da ata, né? Na vigência da ata. Na vigência da ata. Isso, entendeu? E aí segue. Aí segue com todas as regras de contratação, repactuação, revisão, reajuste e tudo mais. Eu entendo dessa forma também, porque às vezes alguns órgãos, o que é que eles fazem? Eles empenham, seguram o empenho, né? Porque se enviar o empenho logo, o fornecedor vai querer enviar e ele não pode receber naquele momento, ou porque não tem espaço de estocagem, ou pode ser que o produto vá vencer, ele vai segurando. Na hora que ele precisa, aí ele envia a nota de empenho, só que enviou fora do prazo de validade da ata, né? Exatamente. E tem mais uma coisa, dependendo de qual seja o seu órgão, por exemplo, se for um órgão federal, na hora que você emite o empenho sai lá no portal da transparência. E o pessoal fica dando F5 lá. Tem fornecedor que passa o dia dando F5, meu amigo. Se ele identificar que foi emitida uma nota de empenho no nome do CNPJ dele, ele vai te ligar e vai dizer, eu vou enviar o produto, né? E aí você vai ficar você vai ter um problema aí para resolver. Exatamente. Né? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Cuidado disso aí. Outra novidade, já pegando o andar, que eu lembrei agora, foi a questão do cadastro reserva, né? O cadastro reserva, pessoal, atenção, olha só o que tem de novidade do cadastro reserva, que já veio, inclusive, na lei e o decreto reforçou. O que é o cadastro reserva? Primeiro, o cadastro reserva é o seguinte, você realizou o seu pregão, não é? Venceu a empresa A, por exemplo, com a caneta, vamos dizer que seja a caneta lá, e a empresa A venceu com a caneta de marca B, né, no valor lá de 90 centavos, primeiro colocado. A gente pode ter uma empresa XYZ, que não foi vencedora do pregão, que após a homologação, diga o seguinte, órgão, eu não venci, mas eu quero entrar no cadastro reserva da ata de registro de preço. Isso é a definição do cadastro reserva. É aquele anexo da ata, o anexo da ata, onde o fornecedor, pela regra antiga, ele concordava em fornecer pelo preço do primeiro colocado. E aí eu sempre brinco, né? Ele ficava torcendo para durante o prazo de vigência da ata, o cara não cumprir a ata para ele assumir. Sabe qual é a grande novidade? Se você percebeu, a grande novidade, sabe o que é? É que nós vamos ter 2 cadastros reserva. Vamos ter agora o primeiro cadastro reserva, que é esse, o fornecedor que quer fornecer pelo preço do primeiro, e vamos ter o segundo cadastro reserva, o anexo 2 da ata, que é aquele fornecedor que não venceu, que não quer fornecer pelo preço primeiro, mas quer fornecer pelo preço dele. Seu preço. Pelo seu preço. Então, imagina... Isso é evolução, viu? É uma evolução. É uma evolução enorme, porque, olha só, não estou fazendo propaganda de marca, nem estou ganhando comissão, mas imagina a caneta...
uma caneta de marca Xing Ling, no valor de 90 centavos, o cara baixou o preço, disse que ia entregar, e de repente, depois descobriu que a caneta era péssima qualidade, o fornecedor não entrega, e aí você tinha 1.000 unidades de caixas durante a vigência da ata. E o cara não entrega. Aí ele não entrega, você cancela o registro dele, chama o caixa reserva do segundo caixa reserva. E uma empresa assim, eu consigo entregar por 90 centavos, e também não entrega. E aí eu tenho no segundo caixa reserva, aquela empresa que está lá com valor de 1,20, 1,10, de uma caneta Bic, por exemplo, de melhor qualidade, onde ele diz assim, ó, eu não chego a 90 centavos, porque a minha caneta é de melhor de qualidade. Mas a minha caneta é 1,10, é 1,20, e o seu preço estimado é 1,50. Então, por que você não contrata comigo? Então, olha a vantagem para a administração. Não é? Eu achei fantástico isso aí, porque vai evitar, com certeza, você repetir processos licitatórios, porque muitas vezes durante a vigência da ata o fornecedor deixa de entregar, e você simplesmente tinha antigamente apenas o caixa reserva de que queria fornecer pelo preço primeiro. O que, eu vou lhe dizer, em mais de 15 anos de pregão, de licitação no Ministério Federal na Paraíba, nunca tivemos fornecedor em caixa reserva para entregar pelo preço primeiro. Talvez por quê? Porque talvez a qualidade daquele objeto ele não conseguisse chegar no preço primeiro colocado. Agora não. Agora a gente vai ter um segundo cadastro onde você vai poder contratar pelo preço dele. Não é? Sim. Interessante? Professor Leonardo, eu estava pensando aqui se isso não também... É porque assim, eu sempre fico pensando na questão dos riscos, né? Quais são os riscos associados a isso? E é possível, então, que o fornecedor combine, dizer o seguinte, ó, tu vai ficar o primeiro aí no cadastro reserva e eu fico aqui o primeiro do cadastro reserva no meu preço. Né? Tu desiste, aí vão perguntar, você aceita fornecer no valor do primeiro? Aí eu digo não. Mas você aceita fornecer no seu? Eu digo sim, né? Sim. Pode. Ó, o ser humano, a gente não pode, né? Digamos assim, o ser humano ele é capaz de tudo. Então, infelizmente, isso, eu acho que existe probabilidade de acontecer isso. É claro que os benefícios dessa ferramenta, ao meu ver, ela supera e muito, né, os desafios. Professor Leonardo. Voltou agora. Deu uma travada aqui. Bom, com os procedimentos licitatórios sendo preferencialmente no formato eletrônico, é possível, né, que mitigue muito o risco de acontecer esse tipo de coisa, né, de situação. É isso que eu ia comentar, entendeu? No presencial, o risco era enorme. Era muito, quase, realmente acontecer. Mas no eletrônico, como você não sabe quem é que tá lá, então, no primeiro momento do pregão, vai ser difícil essa combinação. Né? O que pode acontecer é lá na frente, na execução da ata, mas aí o pessoal tem que ter um cuidado. Olha só, é um risco? A combinação é. Mas olha só, o risco também é daquele licitante lá na frente, que não quer entregar pelo preço dele, ele sofreu uma sanção, inclusive impeditiva de licitar, inidoneidade por descumprimento da ata. E aí, sabe o que aconteceu? Aquela combinação que ele fez com o amigo lá de trás, e por água abaixo. Sai o cara. E aí ele vai ganhar aqui nessa, mas depois ele vai ser barrado nas outras, porque foi detectado, de repente, uma fraude, uma tentativa de burla. Então, tem tudo isso aí que a gente tem que fazer, mas é algo a se pensar. Né? O Thiago tem uma pergunta aqui. Professor, suponhamos que eu tenho uma ata e ela está perto de vencer. E foi comprovada a vantajosidade da ata. Só que, por algum motivo, aquela quantidade precisa aumentar. Existe a possibilidade... Thiaguinho, eu vou ler aqui para você o artigo 23, tá? Do decreto é o seguinte, fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na ata de preço. Então, não tem nem o que comentar aqui. Tô certo, professor? Tô errado? Tá certo. Agora tem um detalhe. Opa. Olha só. A interpretação que nós temos hoje, de que eu tenho visto, e é minha interpretação também. Se você, olha só, vamos falar, não sei se foi essa a ideia do Tiaguinho, da prorrogação da vigência da ata. Tá? A minha interpretação é que quando você prorrogar a vigência, você vai retomar os quantitativos da ata. A minha interpretação é essa.
Por quê? Primeiro que a própria lei determina que quando você for fazer a análise de custo, você deve saber mais do que eu, a análise de custo e de quantitativo é anual. Você leva em consideração a anualidade. Não é? Sim. Primeira razão é essa. Segunda razão, para mim é ilógico você pensar no planejamento de 2 anos se você não tem a certeza que você vai prorrogar a ata. Como é que você está pensando no planejamento de 2 anos? Imagine que para um ano eu preciso de 1.000 unidades. Para mim não tem lógica eu colocar no meu edital 2.000 se eu não sei se eu vou prorrogar. Aí você vai ser obrigado, o fornecedor de repente vai lhe fornecer um preço para 2.000, você compra um ano 1.000 e não prorroga. Então, meu segundo raciocínio. E o terceiro raciocínio, eu penso como um contrato continuado. O contrato continuado, se você tem no primeiro ano 12 postos, no segundo ano você não tem 12 postos, Sim. você não renova aquele quantitativo dos postos, então Sim. a minha interpretação... Inclusive, se for serviço, pode registrar o serviço, vai ser dessa forma, continua com os 12 postos, né? Exatamente. Então, pegando a pergunta do Tiaguinho, nesse teu caso, se você está aqui, 1.000 unidades, quando você renovar, minha interpretação é que vai ser renovada a quantidade, até aquela quantidade. Agora, se você tem aqui, 1.000 unidades no primeiro ano, você consumiu 800 e vai renovar a ata, você perdeu 200. Você não vai somar com ou não, você apenas retoma a quantidade inicial da ata de 1.000, tá? Aí resolve o seu problema aí. Sem aumentar acima daquilo que foi licitado, né? Acima do que foi licitado. Mas prorrogando o prazo da ata, na sua interpretação, aquele quantitativo, ele volta a ser 100%. Volta a ser 100%, exatamente. Eu estou vendo discussão nesse sentido, mas eu estou vendo que muitos estão entendendo dessa forma. Assim que saiu, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu disse, opa, maravilha, eu vou planejar 1.000 para um ano, quando for no segundo que eu vou renovar, eu vou ter 1.000 novamente ali no segundo ano. A interpretação é Entendi. Eu acho que tem mais pergunta aqui. Professores, sobre a SRP na inexigibilidade. Agora, é possível, né, fazer SRP isso. Agora, porque eu vou perguntar, professor, já era possível utilizar o SRP na inexigibilidade no regime da Lei 8.666? Para eu não passar vergonha aqui. Não. É possível ou não? Não era possível. Então agora eu vou usar o agora. Agora é, porque na verdade é o seguinte, na Lei 8.666 falava de concorrência. E aí depois veio o decreto falando que era pregão. Então nem na Lei 8.666 falava em nada. Agora, e olha só, agora tem um detalhe, né? Pessoal, não vamos rasgar também. Não é toda dispensa, nem toda elegibilidade. Qual é a condição? Você só vai poder utilizar o registro de preço para INEX e para dispensa quando envolver mais de um órgão. Então a própria lei trouxe essa obrigação e o decreto também. Então não é assim, eu não vou fazer mais meu pregão do registro de preço de matéria expediente, não, vou fazer a dispensa. Não é assim, é o seguinte, se eu vou fazer por dispensa, eu tenho que ter mais de um órgão envolvido. Essa é a condição da lei, tá? Então é importante se atentar para isso aí. Eu entendi, não sei se você percebeu, que como a lei fala muito de compra centralizada, né? Planejamento de compras centralizadas, uma forma de incentivar foi isso. Né? De repente você tem, agora, por exemplo, você tem aí 57 mil, né? 57 mil para comprar de material por dispensa no ano. Tem conselho federal que é o ano todinho esse recurso, 50 mil reais ele utiliza. De repente o conselho junta o conselho de farmácia, com o conselho de odontologia, com o conselho de medicina, faz uma dispensa, pega o artigo 72, formaliza direitinho, com DFD, um ETPzinho, um TR, a estimativa, verifica o risco e faz uma dispensa e ao invés de ter um pregão, une os 3 órgãos no processo mais simplificado. Então, muito cuidado. É possível? É, mas desde que esteja envolvido mais de um órgão. Ok. Professor Leonardo, e como fica a questão dos valores, né? Porque eu posso fazer aqui, eu registrar o preço em uma dispensa, né? Em uma contratação direta, em uma dispensa. Mas aí como fica a questão dos valores, né? Não poderia haver uma burla ao valor da dispensa de licitação? Não, eu interpreto, sim, juntando, né? Isso. Juntando o valor da dispensa total. Isso. Mas assim, se a gente pensar que, olha só, eu tenho aqui no meu órgão aqui 54 mil, né? 57 mil. 57. O outro órgão tem 57, o outro tem 57. O que é que a lei fala no parágrafo 1º do artigo 75, que é exatamente a análise da aferição do valor? Fala assim, ó, a análise da aferição do valor para observar o limite é o valor dispendido pela unidade
gestora no exercício financeiro. Então, é despendido, contratado. Né? Despendido é contratado, pago, né? Gasto, né? Então, eu não acho assim. Não é o licitado, né? Não é o licitado. E outra coisa, então seria exatamente. Aí alguém. Eu entendi teu raciocínio, até me falaram isso. Quer dizer que você poderia ter uma dispensa de 150 mil reais por dispensa? Eu entendo que sim. Se cada órgão vai lá comprar por ata 50 mil, eu não vejo problema algum. Eu acho que não é a dispensa que seria o limite de 57 mil. Porque senão, talvez não tivesse nem lógica ter esse registro de preço para dispensa, se fosse restritivo assim. Entendeu? Eu acho que assim, a lei trouxe para facilitar. Sim. Eu acho que foi uma ideia que a lei trouxe para, de repente... Porque se você pensar, olha só, o outro lado, né, positivo. Você vai ter 3 órgãos, um só vai fazer um processo de dispensa para aquele mesmo objeto, cada um com aquela mesma especificação. O que é que os 3 vão ganhar com isso? Economia de escala, não é? Economia processual, economia de escala, isso. Menor quantidade de pessoas envolvidas no processo. Não, só tem a ganhar. Só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar, entendeu? Então, achei muito legal isso aí. Sim. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se tem pergunta. Se tem mais alguma coisa aí. Deixa eu ver aqui. Bom, eu não estou identificando mais nenhuma pergunta aqui, né? Identificando mais nenhuma pergunta. Isso. Outra questão que é importante é que eu tô olhando nossa filinha aqui, né? Nosso roteiro aqui. É o remanejamento, pessoal. Olha só. Agora o decreto está claro, a regra de remanejamento, né? O que é o remanejamento? É o seguinte. Eu licitei, eu sou o órgão gerenciador e tenho o órgão A e o órgão B como participante. A minha quantidade de gerenciador, 1.000 unidades, o órgão A tem 1.000 unidades, o órgão B, 1.000 unidades. Imagina que o órgão A contratou as 1.000 unidades, consumiu todo o quantitativo dele. E o órgão B, participante, só consumiu 600 unidades durante o prazo de vigência da ata. E o órgão A está precisando mais daquele objeto. Então, o decreto permite, de forma clara agora, que o órgão A consulte o gerenciador, que vai consultar o participante B e vai dizer, participante, você tem 400 unidades aí sobrando. Você quer remanejar, você quer ceder 200 unidades aí para o órgão A, isso é o remanejamento. Então, o decreto traz de forma clara essa possibilidade de haver remanejamento entre participantes. Isso aí gera uma coisa que não tinha no decreto anterior, mas já tinha jurisprudência do Tribunal de Contas da União, né, que permitia o remanejamento. Importante lembrar que o decreto só permite remanejamento entre participantes. O decreto não fala de remanejamento entre a quantidade do gerenciador. Não? Não, o gerenciador. Entendi, só entre participantes. Só entre participantes. O decreto não entra no gerenciador, fala entre participantes. Assim, eu não entendi por que ele restringiu. Porque o gerenciador, de repente, ele pode estar sobrando, né? E dizer assim, não, eu cedo minha quantidade, mas o decreto não está. E a outra grande novidade, que é exatamente uma coisa que não tinha em lugar nenhum, é a possibilidade de remanejamento de participante para não participante. Então, você poderá ter um remanejamento de participante para carona. Para um carona. Né? É algo bem estranho, né? Assim, bem diferente. Sim. E aí o decreto diz assim, ó, mas observando os limites de adesão. Que só para lembrar o pessoal, já que a gente não tocou no assunto ainda, cada órgão carona só vai poder comprar, aderir até 50% dos quantitativos de cada item daquele objeto, e o somatório total das adesões quantitativas daquele item não pode ultrapassar o dobro. Se eu tenho uma ata que somando gerenciador com participante tem 3.000 unidades, cada órgão só pode aderir a 1.500. E o total de todo mundo junto não pode ultrapassar 6.000 unidades, porque é o dobro de 3.000. Mas a novidade é exatamente essa, a possibilidade de você remanejar para carona. Isso eu achei bem fora da linha, assim, uma evolução bem diferente, né? Sim. Professor Leonardo, um outro aspecto também que eu achei interessante, mas travou, né? Travou. Quem travou foi eu, não foi a internet não, tá? Um outro aspecto que eu achei interessante é o seguinte, é que o artigo 7 diz o seguinte, que o órgão gerenciador ele pode estabelecer o número máximo de participantes naquela IRP, tá? Em conformidade com a sua capacidade de gerenciamento. Ou seja, ele pode
limitar. Mas antes de falar desse aspecto, que ele é importante, principalmente para órgãos pequenos, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a nossa terceira turma do nosso curso sobre agente de contratação e equipe de planejamento em João Pessoa. Fala um pouco sobre a nossa terceira turma aí, professor Leonardo. É isso aí, pessoal. Só dando um cortezinho no tema. Só antes de cortar o tema, concordando com a professora Lia, realmente a professora Lia botou aí, ó, já havia alguns órgãos confundindo o remanejamento com aumento quantitativo, que é vedado. Exatamente. Não vamos confundir com aumento quantitativo, é remanejamento. Né? Remanejamento. Perfeito, professora Lia. Mas é isso, pessoal. Dias 24, 25 e 26 de abril, no Hotel Atlântico Praia, João Pessoa, eu e o professor Abimael Torquato estaremos com o curso Formação de Agente de Contratação e Planejamento. A terceira turma, né, professor? As duas primeiras voltaram. Sucesso até agora, né? A terceira já estamos com 30% das vagas preenchidas, né? O pessoal mandando aí nota de empenhos e tudo mais. Então, quem tiver interesse, vem aqui, entra lá no Instagram da Nano Criativo ou vai no direct da gente aí, manda as informações, né? Para a gente mandar propostas, tá? Com valores diferenciados para 2 pessoas, 3 pessoas, né? 3 participantes. E vem se capacitar com a gente, que a gente vai tratar de toda a lei. São 3 dias, 24 horas aula. Professor Abimael tratando de toda a fase de planejamento e eu tratarei da fase externa e da parte de contratação direta, registro de preço, tudo isso aí. Tá? E detalhe, viu, pessoal? Devido a nesse momento, nós estamos com uma alta procura, né? Devido à Lei 14133 e todo mundo tem que aprender, né? A utilizar esse novo regulamento. O que acontece? O que é que a gente considera um inscrito? O que a gente considera um inscrito é quando a nota de empenho ela foi enviada para a gente, tá? Porque às vezes o pessoal, professor, eu vou participar, mas aí a nota de empenho não chega, e aí a gente vai enchendo a turma, né? Encheu a turma, aí não tem como mais a gente, né? Porque nós temos uma capacidade limitada de pessoal, beleza? Gente, mas foi um sucesso as 2 primeiras turmas, estamos com a terceira turma, estou feliz demais nessa parceria com o professor Leonardo. E lá a gente vai falar sobre a fase de planejamento, estudo técnico preliminar, termo de referência, pesquisa de preços. A gente fala um pouco também sobre governança das contratações. Essa Lei 14133 é a lei de governança, precisa ser. Você precisa entender desse assunto em relação à governança, tá? Quem não fez, não perca. Eu recomendo. Olha aí o pessoal de Remígio aí. Legal, gente. O pessoal de Remígio esteve lá com a gente, tá? Quando vai ter no RJ? Olha, por enquanto não, tá, Tiaguinho? Mas vem para João Pessoa, rapaz. Vem participar com a gente de João Pessoa. Vem conhecer João Pessoa aqui, vem. Mas vamos lá. Bom, como eu dizia, então o órgão pode estabelecer o número máximo de participantes. O que acontece, professor Leonardo? Eu já solicitei adesão de atas de alguns órgãos, e eles diziam, Abimael, a gente não tem condição de estar atendendo todo mundo, a gente tem pouca gente aqui, tem uma pessoa, irmão, que faz isso e não faz só isso, né? Faz outras atividades e a gente, infelizmente, não tem condição de estar atendendo todo mundo. E agora o órgão ele pode chegar e dizer, olha, assim, eu só tenho capacidade de estar liberando, né, no máximo, X participantes, né? Professor, será que ele vai colocar isso no edital, ou ele vai travar no IRP quando ele manifestar a intenção de registro de preço? Como será que isso vai acontecer? Eu acho que primeiro tem que vir no ETP, se você concorda, a justificativa, inclusive lá, a justificativa porque assim, a gente tem que entender isso, né? O senhor fala muito bem no curso lá, parte de planejamento, que o SRP, o registro de preço, tem que ser justificado no ETP. A gente tem vários acordos, no ETP, né? A gente tem vários acordos do Tribunal de Contas da União, pessoal, onde o Tribunal de Contas da União disse assim, usou o sistema de registro de preço, mas não justificou no ETP. E o Tribunal de Contas da União vai lá, pontua. E aí eu acho que é nesse momento, pessoal, Maio, que ele vai justificar e dizer assim, olha, só temos condição de aceitar 3 participantes. Né? Por isso. Hoje, na plataforma, inclusive, essa semana passada eu ministrei um curso sobre a nova lei aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba. E hoje nós fizemos uma oficina prática de dispensa eletrônica, pregão eletrônico, IRP no Comprasnet. Hoje tem uma oficina para eles lá, né, um bônus, né, que a gente deu por causa do curso lá. E hoje o sistema ainda não está com esse travamento. Então hoje, pelo menos o Comprasnet, a análise vai ser uma análise pós-etapa dos 8 dias úteis. Vai abrir a IRP, 8 dias úteis aberto, e aí depois que houver as manifestações, o órgão vai chegar e vai dizer, olha só, eu acho que vai ser de repente por ordem cronológica, alguma coisa assim. Ele vai dizer, olha, aceito 3, primeiro, segundo e terceiro. Lembrando, né, professor Mael, que além disso,
você vai ter que fazer aquela análise, né? Olha só, eu estou na Paraíba, aí eu estou fazendo lancei um ERP, e de repente o órgão da região norte, do Acre, quer participar de uma licitação na Paraíba. Será que é vantajoso para mim aceitar ele como participante? Porque o fornecedor, para participante, o fornecedor é obrigado a entregar para participante. Então o fornecedor pode chegar e dizer assim, olha, não vou participar da licitação do Léo, porque é para entregar em João e Belém do Pará. Né? Pode ser que isso não seja atrativo para o mercado, também, né? Exatamente. Então, e aí pode, inclusive, levar a sua licitação a ser deserta. Exatamente inclusive. Isso. Então, muito cuidado com essa questão da análise de participantes. Eu acho que é uma justificativa de você não aceitar quando você vê que aquele seu objeto vai causar um prejuízo no que você falou, no mercado. Inclusive, analisar a questão da pesquisa de preços, né? Se você não vai ter que fazer uma pesquisa de preços aí regionalizada para refletir mais a realidade de mercado, né? Tem essa questão também, né? O decreto, ele traz isso, né? O decreto, ele traz, quando você aceitar participante, que a parte da pesquisa lá, se for de outro local, o participante é que vai trazer a pesquisa. Sim. Não é o gerenciador que vai fazer pesquisa lá em outra região. Sim. O participante vai trazer a pesquisa dele, se for aceita, você vai alterar o seu TR e joga para frente. Sim. Professor, estamos chegando aqui nos momentos finais, já passou 1 hora, isso. Rapidinho passa. Rapidinho. Olha o Antônio Lima aí, tudo bom, Antônio? Seja bem-vindo, boa noite. Meu amigo, esse cara é fera demais, esse cara fera e gente boa demais, amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Sim. Olha só, Léo, estamos chegando ao final. Fala um pouco sobre regulamentação do SRP para os municípios. O que é que você acha? Tem que regulamentar? Dá para usar o federal? Dá para... O que é que você acha? Eu entendo o seguinte, primeiro, a lei ela trouxe um grande benefício, que na própria lei ela traz a possibilidade de Estado e município dizer assim, vou regulamentar. Aí existe um regulamento federal. A lei diz, Estado e município pode utilizar o regulamento federal. Isso eu achei fantástico. Porque algumas coisas, você não precisaria gastar mais energia se tiver alguma coisa pronta. Outra coisa que você tem que vislumbrar, quem é município, quem é Estado, por mais que você tenha a sua estrutura, veja que agora vai ser o pregão eletrônico, agora obrigatoriamente, preferencialmente eletrônico, mas vai se usar a grande maioria eletrônico. E não é preferível você ter uma norma padronizada, de repente, semelhante ao federal, do que você ter muitas normas diferentes, onde o fornecedor vai ter que aprender para um município uma regra, para outro uma regra, para um estado uma regra, aí vem para o federal. Aí quando você estiver utilizando o recurso da transferência voluntária da União, você já vai ter que utilizar a norma do federal. Então eu acho que é uma referência, a norma federal é uma referência, mas naquilo que você puder adequar para o seu município, você vai adequar sem mudar muita coisa. É essa que eu entendo que deve acontecer. Porque se você mudar demais, até para o mercado vai ser ruim. Né? E de repente o cara não se atentar, a gente sabe que tem muitos licitantes que não leem edital, a íntegra do edital, as regras, não é verdade? Sim. E aí quanto mais você complica com as regras, é prejuízo para o mercado. Né? Sim. Então eu acho que tem que regulamentar, mas eu acho que o federal é um norte. E aí aquele que você pega o federal, você dá uma melhorada. A gente tem muito regulamento bom, né, de estado, de município, melhor do que o federal. Mas você vê que 80%, 90% ele pega o federal e melhora naquilo que aperfeiçoa, né? Você mesmo, eu me lembro que o ano passado, né, no retrato, você comentou sobre o regulamento do ETP de Pernambuco, né? Sim. Que foi inovou, sempre né? Elogio, sempre elogio. Sempre elogio e tudo mais. Então, eu acho que é mais nessa linha aí. De repente, você não destoar demais do federal, porque pode prejudicar o mercado. Né? Sim. Olha, então, só registrar aqui a presença da doutora Laura. Doutora Laura, aqui da Weekly Licitações. Seja bem-vinda. Tá? O Biratã também aqui é da região, amiga, a gente está sempre conversando, o Biratã também. E a professora Lia falou, ó, o próprio operador também pode confundir. Perfeito, professora Lia. Mais do que nunca, só para fechar esse tema, mais do que nunca a gente vai ter a ideia de ter editais padronizados. Então, edital padronizado, seguir norma padronizada. De repente, você tem o edital para a minha norma municipal, para outra norma, para a norma federal, isso pode, em certo momento, atrapalhar. Sim. Gente, é isso. Deu 1 hora já, rapidinho aqui, né? Chega 1 hora. Aí. Meu amigo, a gente conversando sobre isso, meu amigo. Vamos longe, viu? Professor Leonardo, obrigado pelo convite e por estarmos aqui discutindo sobre isso. Gosto demais de falar sobre licitações. O sistema de registro de preço, assim como
os outros procedimentos acessórios, eles devem ser estudados durante a elaboração do estudo técnico preliminar, né? Se você vai utilizar, qual procedimento você vai utilizar, dependendo do caso concreto, e está aqui o decreto, muita coisa nova, muita coisa boa, muita coisa a ser estudada. A partir de agora é começar a usar, né? Assim que possível. Começar a usar porque, assim, a melhor forma de você ficar bom no assunto é usando. Não tem como. Não tem como. Você tem que usar. A gente estuda, mas tem que colocar em prática para a gente ficar bom mesmo no negócio. Não tem jeito. Exatamente. Tem que colocar em prática, né? É isso. Já, doutora Lia, já foi embora. O tempo... o instante passa, né? Então, obrigado aí mais uma vez. Mais uma vez, lembrando a vocês da nossa terceira turma em João Pessoa, tá? Agente de contratação e equipe de planejamento. Isso. Você quer aprender como atuar como um agente de contratação, como a equipe de planejamento atua, como ocorre a elaboração dos documentos da fase preparatória, como é a dinâmica da fase de seleção do fornecedor. Estaremos o professor Leonardo Mota e eu, dia 24, 25 e 26, não é isso, professor Leonardo? De abril. Em João Pessoa, terra que é bom. O pessoal de João Pessoa sabe comer bem, viu? Gostei demais da João Pessoa, o pessoal sabe comer bem. Rapaz, estou doido para chegar aí de novo, porque quando eu vou lá, o povo come bem em João Pessoa, viu? Então, assim, é uma terra boa. Travou um pouquinho agora. Falando em comida, travou. Travou. No link da Nano Capacitação, o link você clica para você estar aí com a gente se capacitando. Beleza? Boa noite, professor Leonardo Mota. Com o senhor aí agora. Professor Noel, um abraço, meu amigo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela participação. Foi muito legal. A live, quando é assim discutível com vários colegas, é muito boa. Aos amigos aí, né? E até a próxima. Gostei da dica da professora Lia. Uma por semana. Vamos pensar em outro tema. De repente, a gente vem com outro tema para a gente conversar. E você sabe que você é um amigo, né? Além de profissional, né, excelente essa nossa parceria, a gente é um amigo e esse bate-papo é sempre bom assim, tranquilão, e a gente passando conteúdo. Boa noite, pessoal. Um abraço, boa Páscoa a todos e fiquem com Deus. Bom feriadão a todos. Até mais. Vou bater um print aqui. Opa, vamos lá. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Pintei o cabelo Bora. aí. Foi. Lá vai. Tchau. Lá vai. Aí. Printado aí a tela. Até mais, gente. Um abraço.